Vamos em frente. Assim não temos uma chave para decifrar o mundo e nem a nós mesmos. Feita essa constatação, o que nos resta é viver essa tensa situação em que somos remetidos às coisas e delas a nós, num processo sem fim. Há um retorno sempre ao ponto de partida. Montaigne se contentará em abandonar-se em plena consciência ao fluxo incessante do que se oferece e se furta à nossa apreensão sensível, ao mesmo tempo imperfeita e plena. A filosofia posterior não suportará a solução montagnana a respeito da relação homem-mundo, consciência-mundo, no que tange ao conhecimento. Contra a dúvida e as ilusões da percepção sensível e da imaginação indisciplinada, Descartes fundamentará no cogito e nas verdades matemáticas a ideia de sujeito enquanto consciência plena de si e do mundo. A verdade do mundo, das coisas, poderá ser acessada ou representada por um sujeito que a fundamenta. Finalizamos então nossa conversa com uma pergunta que pode soar um despropósito. Por que ler Montaigne ainda hoje? Registramos a seguir duas opiniões que nos ajudam a pensar essa questão. Montaigne é comparado por Renato Giannini Ribeiro a Pascal e Nietzsche. Isso porque tem em comum com esses autores o aguçamento dos sentidos e da razão, para agarrar o pequeno, o detalhe, a falha e a partir dele pensar. Não é pensar pela porta grandiosa, a do cânone, a do registro solene. É pensar pela porta vadia, pela exceção, pelo que é torto, pelo que foge ao canone. Encontramos em Jean Starobinsky, na bela interpretação que faz de Montaigne, algo atual, sobretudo no momento em que as promessas e certezas da razão moderna são vistas com desencanto. Montaigne aguça em nós a consciência da relatividade e dos limites da razão humana, para transpor seus próprios limites. Assim, o filósofo pré-moderno que ri em sua solidão das pretensões absurdas da razão tem algo a dizer à pós-modernidade. Por fim, acreditamos que a atualidade de Montaigne está na maneira como ele se torna um crítico, avant la lettre, da relação sujeito-objeto inaugurada com a modernidade. Por meio do ensaio, ele nos ensina que a possibilidade da experiência passa pela linguagem, pois permanece nela retesada a intransponível tensão entre as coisas e o sentido que a elas conferimos. Ao adotar o ensaio como uma forma de expressão, o pensador, na verdade, nem sequer pensa, mas sim faz de si mesmo o palco da experiência intelectual sem desemaranhá-la. Esta afirmação nos ajuda a pensar o sentido do ensino montagnaniano como lugar privilegiado da experiência intelectual que recusa saídas fáceis na definição do objeto. A possibilidade dessa experiência intelectual tem como pressuposto a consciência da falibilidade e transitoriedade do eu e do mundo. E assim, pessoal, o objetivo dessa conversa foi, mais do que justificar a atualidade de Montaigne, apresentar um estilo em filosofia em que o exercício do filosofar traduz-se como experiência do pensar, que é incompatível com a certeza. Por isso mesmo, encontra no ensaio sua forma de expressão, enquanto uma tentativa, um rascunho de algo que não é definitivo. E aí retomamos a pergunta, que sei eu? É mantida pela persistente dúvida que ironiza as pretensões de todo conhecimento que acredita poder atingir a verdade das coisas e do mundo. E Montaigne faz isso de maneira bem humorada, produzindo no leitor o riso e a cumplicidade. Esse é o nosso amigo Montaigne. Gosto muito também quando ele está presente aqui no canal. E ele trouxe aqui, nessa parte final do nosso texto, a ideia do sujeito enquanto consciência plena de si e do mundo. Quer dizer, aquele que sabe, é senhor de si e tem também a consciência do mundo. E a pergunta que ficou aí foi essa: por que ler Montaigne hoje? Exatamente por essa ideia visionária que ele tinha de uma educação diferente, educação que realmente trouxesse o aprendizado de uma forma leve, de uma forma consciente, fazendo o aluno pensar, refletir, questionar, não entregar as coisas prontas nem para ser memorizadas, decoradas simplesmente. E ele reforça muito o aguçamento dos sentidos e da razão. E ele trabalha muito essa ideia da consciência e dos limites da razão humana. E com isso ele propõe transpor os próprios limites. E aí a gente pode ver e constatar claramente a modernidade e a atualidade de Montaigne, pois está justamente situada dessa maneira como ele se torna um crítico da relação que vigorava na época dele e que a gente pode trazer até nossos tempos atuais.
aquela crítica, né? Forte que ele fazia e que, de certa forma, inaugurou a modernidade, né? E aí, interessante essa ideia que ele passava da consciência, né? Dessa transitoriedade do mundo, né? E fica a nossa pergunta aí, que sei eu? Então essa foi a nossa série, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espectador da vida e do homem foi o nosso último capítulo, esse é o capítulo 3, né? E ficamos aí finalizados justamente com essa pergunta que iniciou todo esse bate-papo, que sei eu? Então nós elaboramos aqui essa série, montamos uma playlist, né? Essa playlist está já disponível para vocês aí. Estamos colocando agora esse último capítulo. Espero que vocês aproveitem bastante, possam levar isso para a vida de vocês, dar uma olhadinha na escola dos filhos de vocês, ou vocês mesmos como alunos, né? Refletir um pouco nessa visão que Montaigne tinha já lá pelos idos de 1500 e o que é que ainda temos a melhorar na nossa educação de século XXI, né? Mais agradecer, se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais aí com seus amigos. Agradeço muito, valeu, obrigado.